Meus amigos, hoje 31 de maio, um dia da reabertura gradual do comércio, algumas pessoas têm falado comigo preocupadas sobre um possível novo pico. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu em Manaus e o que aconteceu no mundo, para que a gente possa ter um entendimento mais claro. O que está acontecendo agora é que a gente tem mais diagnóstico. As pessoas estão sendo mais diagnosticadas, mas seguramente a gente já tem metade da população de Manaus exposta ao coronavírus. Isso daí faz com que a gente tenha curvas de queda muito semelhantes a de outros países. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse gráfico que fala sobre os sepultamentos na cidade de Manaus. Nós alcançamos o pico quando tivemos 147 sepultamentos em média, que foi na semana 5. E hoje nós já estamos com uma média de sepultamentos semelhante ao início de abril, ou seja, a curva está em queda. Na próxima semana, a gente deve ter um quadro muito semelhante a essa coluna 1, que vocês podem ver aí no gráfico. E assim, o que aconteceu no resto do mundo, nos outros países? E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico da Itália. A Itália alcança o seu pico epidemiológico com 762 óbitos na coluna 4. E ela reabre o comércio na coluna 9, 5 semanas depois, exatamente no mesmo momento epidemiológico que Manaus está abrindo. E vocês podem observar que mesmo depois da reabertura, a Itália continua em queda na semana 10, 11 e 12. A mesma coisa acontece com a Espanha. Olhem o gráfico da Espanha, como ele se comporta. Na semana 3, nós temos 864 óbitos em média, e a Espanha reabre a sua economia lá na semana da coluna 8, que são exatamente 5 semanas após a mesma situação da cidade de Manaus. Na França, vamos ver o que aconteceu na França. Olha o gráfico da França. Nós temos aqui na coluna 4 o pico epidemiológico da França, e a França retoma as suas atividades lá na coluna 8, e nas 3 semanas seguintes ela continua com redução. Se eu fosse ter um aumento de casos, isso também estaria acontecendo lá. Qual é a vantagem da cidade de Manaus em relação a esses países? É que nós estamos 4 semanas na frente, epidemiologicamente falando. Então, qualquer problema que dê lá, a gente tem como enxergar isso antes e tomar medidas aqui na cidade de Manaus. A minha única preocupação é com a reabertura dos templos e das igrejas. Entendo eu que o governo deveria repensar essa medida. Mas, no geral, o que nós devemos assistir nas próximas semanas é uma curva de queda. Queda na ocupação da UTI, queda no número de internações, mesmo que eu tenha mais diagnóstico, porque agora as pessoas estão conseguindo fazer exame, coisa que no passado não estavam. Então eu quero que vocês guardem isso e que se tranquilizem. A reabertura ela é gradual e essa reabertura tem que ser feita com responsabilidade. Você que vai sair de casa, saia de máscara, não brinque com essa doença. A gente ainda tem muitas pessoas que infelizmente serão vitimizadas por ela. E cabe a você se proteger também, não é verdade? Então usem álcool gel, lavem bem as mãos e usem máscara o tempo todo. Tá bom, gente? Se Deus quiser, essa reabertura vai ser tranquila e nós vamos poder viver um mês de junho muito melhor do que foi abril e maio. Um grande abraço e um bom domingo.